presencial que já era, na prática, ofertado por algumas instituições. Davam até um nome mais bonitinho, flex, híbrido, mas, em verdade, não existia qualquer tipo de regulamentação para isso. O decreto atual estabelece, então, 3 formatos. E não fala em modalidade, mas fala em formatos de oferta. Os cursos agora podem ter 3 formatos de oferta: a distância, presencial e semipresencial. Qual a diferença entre eles? O decreto também deixa claro: EAD ele tem 30% de atividades que podem ser assíncronas. Ele tem que ter pelo menos 10% de atividades presenciais. E ele precisa ter outros 10% de atividades, liberdade total para as instituições, em seus projetos pedagógicos definirem, 10% de atividades que podem ser presenciais ou podem ser síncronas mediadas. O que significa isso? Atividade síncrona mediada é aquela que se dá, embora com estudantes e professores em locais distintos, ela se dá com, no máximo, 70 alunos por professor. E com controle de frequência. EAD, 90% assíncrono. Mas, no mínimo, 10% presencial e 10% que pode ser ou presencial ou síncrono mediado. O semipresencial, 50% metade à distância, a instituição é livre à distância. Os outros 50%, 30% presencial, 20% síncrono mediado. E o presencial, 70% presencial e 30% síncrono mediado ou até o assim. Só que tem uma situação. Direito, medicina, enfermagem, odonto e psicologia tem que ser presencial. Então, aumentou a quantidade de cursos, né? Presenciais. Esses não podem ser nem semipresenciais, nem EAD. Licenciaturas e cursos na área da saúde não podem ser EAD. Portanto, só podem ser semipresenciais ou presenciais. Essa é a grande novidade. Vem, então, depois das portarias, depois das 10 portarias, e aí nós temos a seguinte determinação: medicina não pode ter qualquer carga horária EAD. Nem os 30% do decreto autoriza para cursos presenciais. Então, cumpra além para a medicina. E vem também a mesma portaria 378, estabelece o seguinte: olha, além de licenciaturas de saúde, não poder ser AD, também inclui o quê? Engenharias. Parte-se do pressuposto de que a EAD é curso de baixa qualidade, que é a mesma preocupação. Na hora que o André Luiz mostra no projeto de lei que tem que escrever no diploma que ele fez curso de saúde EAD. Por que tem que escrever no diploma? Não entendi. Para mostrar que esse é menos. Esse daqui é da saúde, mas é o enfermeiro ruim. É esse o caminho? Ou o caminho é de brigar pela qualidade da EAD? De fazer que o ENAD seja lá como exemplo da FIPECAF. E o ENAD 5. E é possível qualidade EAD? O decreto, então, tenta fazer isso. E chega perto em alguns aspectos, por exemplo, ao definir o processo único de credenciamento e credenciamento. Se a instituição está autorizada a oferecer educação de qualidade, ela está autorizada a oferecer essa educação de qualidade, EAD e presencial. Estabelece também papéis mais claros para os docentes. Os professores, então, devem ser correlacionados a cada uma, o decreto chama de unidade curricular da disciplina. Cada disciplina tem que ter um professor. Ele também separa o professor conteudista do professor regente e exige que toda disciplina tenha um professor regente.
que havia antes era a possibilidade, e nem todas as instituições faziam isso. As instituições eram livres. E aí a gente fala que, nesse sentido, o decreto, ele tangencia na tentativa de encontrar qualidade, de ter um professor mais próximo do estudante. Na hora que ele fala de atividades síncronas mediadas, por exemplo, que estabelece uma limitação do número de alunos para esse tipo de atividade, que é 70 alunos por professor. Podemos até discutir se 70 é muito, se não é muito. É uma outra situação. Quando ele estabelece a necessidade de um professor regente para cada uma das disciplinas, porque até então, especialmente nas disciplinas EAD assíncronas, um conteúdo feito por um professor conteudista educava um número infinito de alunos. Esse professor conteudista, num contexto qualquer, ele lá, sei lá, no Rio Grande do Sul, educava estudantes do Brasil inteiro. Agora, o professor regente é o professor vinculado à instituição, que é a dona do curso. Se a instituição contratar esse conteúdo de um professor conteudista de outro local, o professor regente, ele tem que lecionar esse conteúdo, ele tem que validar esse conteúdo. E na medida em que ele valida esse conteúdo, ele vai, no mínimo, colocar para o contexto que faça sentido para os estudantes matriculados naquela instituição. Um outro ponto, o decreto permite que o professor regente também seja conteudista. Mas, caso não seja, precisa ter um professor regente. Para a gente ter um cenário, então, de fechamento, eu trouxe aqui os principais pontos positivos e negativos dessa mudança de marco regulatório. Como pontos positivos, eu diria que as definições que ele faz ajudam não só os avaliadores da educação superior, vinculados ao INEP, no processo avaliativo, porque é muito difícil você, como avaliador, chegar na instituição e tentar enxergar onde tem qualidade, onde não tem qualidade, quando você não tem regras claras para dizer o que a instituição precisa ou não precisa cumprir. Então, o avaliador agora passa a ter regras claras. Ele vai saber exatamente o que é síncrono, o que é assíncrono, o que é síncrono mediado, quantos alunos precisa ter. Agora ele tem regra. O avaliador tem o depara, né? Isso está na regra, isso é que a instituição está me apresentando, para eu poder avaliar e dar nota, para dizer se essa instituição está apta ou não. Valoriza o docente, garante que cada disciplina tem um docente vinculado, que a disciplina tem a ver com a formação do docente, fiscalização dos polos, aí fala que a fiscalização é por amostragem. O que acontecia antes é que não se falava disso. Ou seja, os polos eram criados e não havia uma fiscalização. Claro que algumas instituições tinham polos sensacionais e outras tinham um escritório para venda de matrículas, chamado de polo, mas não é polo. Agora tem uma fiscalização prevista no decreto, que é por amostragem. Isso afasta completamente a possibilidade de a instituição ter lá um núcleo de vendas, um escritório de venda de matrícula? Não, mas só da possibilidade da fiscalização acontecer e ser por amostragem, já deixa aquelas instituições que não queiram levar a sério, fiquem com receio. E o processo único. Então, processo único de credenciamento e recredenciamento de instituições. Então, esses são os principais pontos positivos. Porém, tem os pontos negativos. A ideia da IAD é como se fosse ela a causa da baixa qualidade. E, de fato, não é. E eu trouxe aqui um exemplo de uma instituição, mas não é só uma. Existem muitos cursos IAD de qualidade. O que precisaria ser feito? Chamar essas instituições e falar: o que vocês fazem? Eu conheço algumas delas. E, normalmente, se fazem que o professor é responsável pelo conteúdo, número limitado de alunos por professor, o conteúdo feito pelo próprio professor. Uma pessoa
que auxilia o professor para que esse estudante que está longe tenha respostas mais rápidas, né? Que esse professor regente não tenha um trabalho sem um horário limitado, né? Que esse aluno tenha respostas rápidas, por exemplo, via ambiente virtual de aprendizagem, que esse professor seja auxiliado por mediadores pedagógicos. Essas instituições têm isso. Então, a EAD em si não é um problema. A falta de investimento em tecnologia no ambiente virtual, esse sim pode ser um problema. A falta de proximidade do professor com os estudantes, esse sim pode ser um problema. E esse, o projeto não necessariamente traz como solução. Ele simplesmente salva mais cursos, além de medicina, ele diminui a carga horária de vários cursos. E o que pode ser que afaste. Ao invés de a gente trazer mais gente para dentro da educação superior, já que relatórios mostram que a educação superior aumenta salário, a educação superior melhora a vida de pessoas, por que não trazer essas pessoas? Trazendo maior presencialidade, você não traz mais pessoas para a educação superior. Então, aqui é um ponto a ser discutido, mais discutido. E a questão da atratividade dos cursos para estudantes de 18 a 24 anos. Uma geração cada vez mais conectada, uma geração acostumada com tecnologia, a gente simplesmente fala, não, agora é mais presencial e menos EAD. A solução não é tão simples assim, precisa ser mais discutida. Não podemos simplesmente aceitar o preconceito de EAD igual baixa qualidade. Sim, a maior parte tem baixa qualidade, porque boa parte das instituições não zela pela qualidade dos cursos EAD. E é esse o ponto que, do ponto de vista jurídico, governamental, é que precisa ser atacado. Esse é o ponto. Trazer qualidade para os cursos EAD, trazer qualidade para a metodologia, e agora com inteligência artificial, tem muito o que fazer para trazer qualidade para a educação à distância e não simplesmente transformar esses cursos em cursos presenciais, como se essa fosse a única solução. Espero ter ajudado. Deixo também a minha apresentação para que vocês depois tenham aí com vocês. E agradeço pelo convite de estar aqui com vocês. Para mim é uma satisfação sempre estar no Rio de Janeiro. E espero voltar outras vezes. Muito obrigado.